Respire fundo. Agora olhe ao seu redor e preste atenção no que quase ninguém percebe. Você sabia que, enquanto dorme, o seu corpo pode estar envelhecendo 2 vezes mais rápido do que deveria? Não é metáfora, não é exagero. É o resultado silencioso de um processo vital de regeneração celular que falha, noite após noite, sem dar sinais claros, até que o tempo cobra a conta. E o mais inquietante, isso pode estar acontecendo com você agora. Mas e se o sono, esse momento que você atravessa todos os dias no piloto automático, pudesse se tornar o mais poderoso elixir da juventude? Sem medicamentos, sem cirurgias, sem promessas vazias. Apenas o seu corpo fazendo o que sempre soube fazer, desde que você permita. Parece ficção científica, e de certa forma é. Foi exatamente essa ciência que rendeu um prêmio Nobel e que hoje começa a revelar um segredo capaz de transformar suas noites e seu futuro. Estamos falando de um sistema biológico tão sofisticado que, por milênios, foi intuído por monges tibetanos em rituais noturnos de silêncio e consciência. Algo que só recentemente a neurociência moderna conseguiu comprovar. A chave para reverter o envelhecimento precoce, restaurar a vitalidade e promover uma limpeza profunda no corpo não está em pílulas, mas no modo como você respira antes de dormir. Sim, enquanto o mundo corre atrás de fórmulas mágicas, a verdadeira alquimia acontece quando tudo se cala. No silêncio da noite, quando ciência e espiritualidade finalmente se encontram no ritmo da sua respiração. Mas não se engane, essa descoberta não é para distraídos. Ela exige presença, atenção, um novo entendimento sobre o que realmente significa descansar. Agora responda com sinceridade. Você já acordou com a sensação de que dormiu, mas não descansou? Como se a mente tivesse permanecido ligada a noite inteira, mesmo com os olhos fechados. Isso não é apenas cansaço. É um sinal claro de que seu corpo não entrou em modo de reparo profundo. E o motivo pode estar em algo que quase ninguém observa: a forma como você respira nos minutos que antecedem o sono. A maioria das pessoas acredita que dormir é como apertar um botão de desligar, mas a verdade é mais complexa e mais perigosa. Estudos em neurociência mostram que, sem a ativação correta do sistema nervoso parasimpático, o corpo apenas simula o sono. Ele descansa superficialmente, enquanto processos essenciais como a autofagia, a limpeza natural das células, ficam comprometidos. O resultado? Acúmulo de toxinas, inflamação silenciosa, envelhecimento acelerado, uma mente turva ao despertar, um corpo que nunca se recupera por completo. E tudo isso começa, ou termina, em algo tão simples quanto o ar que você inspira antes de fechar os olhos. Está pronto para enxergar o sono com outros olhos? Para transformar suas noites em verdadeiros portais de rejuvenescimento? Porque o que vem a seguir não muda apenas sua rotina. Pode mudar a forma como o tempo age sobre você, mas é exatamente aqui que tudo fica ainda mais estranho e profundamente revelador. O ciclo natural de limpeza celular, aquele que deveria acontecer de forma intensa enquanto você dorme, opera na maioria das pessoas em apenas 30% da sua capacidade real. Isso significa que, mesmo após 8 horas de sono, você pode estar acordando com o corpo ainda sujo por dentro. Como dormir em um quarto onde o lixo nunca é recolhido. A luz se apaga, o tempo passa, mas a sujeira permanece. Agora pare por um instante e reflita. Quantos anos de vida você pode estar perdendo simplesmente por dormir do jeito errado? Quantas manhãs de cansaço, quantos dias de mente nebulosa, quantos sinais de envelhecimento precoce podem ter uma causa invisível, silenciosa, ignorada? Porque se o seu sono não ativa os mecanismos certos, todo o esforço com alimentação, exercícios, suplementos e autocuidado pode estar sendo sutilmente sabotado pelas suas noites. E por que isso acontece? Porque o estresse moderno nos mantém presos ao modo simpático, o estado de alerta constante. É como tentar descansar com um alarme disparando no fundo da mente. Mesmo deitado, mesmo no escuro,
seu corpo não recebe o sinal de que está seguro para se curar, se restaurar, se reequilibrar. Ele permanece em vigília e não em regeneração. É aqui que entra a peça esquecida desse quebra-cabeça, a respiração. Ela não é apenas automática. Ela é a chave que vira a chave biológica. É o comando que diz ao corpo quando lutar e quando se reparar. Quando você aprende a respirar da forma correta antes de dormir, algo profundo acontece. O sistema certo é ativado, o corpo entende o recado e o processo de cura finalmente começa. Agora, a pergunta que realmente importa. Você está pronto para descobrir a técnica ancestral, validada pela ciência moderna, que ensina o seu corpo a entrar no verdadeiro estado de regeneração profunda? Porque o que vem a seguir não é apenas mais uma técnica. É um acesso direto ao seu tempo biológico real. E antes de avançarmos, existe algo que você precisa saber. Há uma prática mental milenar, preservada em textos antigos ligados à Bíblia, capaz de desbloquear regiões do cérebro associadas à intuição, à clareza e à manifestação. Um conhecimento atravessou séculos em silêncio e que agora começa a ser redescoberto. Em 2016, a ciência moderna foi abalada por uma descoberta que parecia ter escapado diretamente dos antigos manuscritos do Oriente. Naquele ano, o biólogo celular japonês Yoshinori Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por revelar um dos mecanismos mais elegantes, silenciosos e poderosos do corpo humano, a autofagia. O nome pode soar estranho, mas o significado é profundo. Vem do grego e quer dizer comer a si mesmo. Não no sentido destrutivo, mas como um sistema inteligente de autolimpeza celular. Uma verdadeira faxina biológica capaz de remover proteínas danificadas, mitocôndrias defeituosas e toxinas acumuladas ao longo do tempo. Em outras palavras, um código de juventude escondido dentro de você, operando nos bastidores da vida. Mas por que a ciência premiaria algo que não pode ser visto a olho nu? Porque a autofagia não apenas protege o corpo contra doenças neurodegenerativas, câncer e inflamações crônicas, como também carrega o potencial de desacelerar e, em certos contextos, até reverter o envelhecimento celular. E aqui está o detalhe que quase ninguém conta. Esse processo não depende de medicamentos caros, procedimentos invasivos ou tecnologias futuristas. Ele deveria acontecer naturalmente, todas as noites enquanto você dorme. Ou melhor, deveria. O grande problema é que, em um mundo dominado pelo estresse constante, pela alimentação caótica e por um sono cada vez mais superficial, esse mecanismo vital está adormecido na maioria das pessoas. É como possuir um exército inteiro pronto para limpar, curar e renovar o corpo, mas nunca enviar a ordem para que ele entre em ação. E é exatamente aqui que surge o elemento-chave dessa história, a respiração. Mas não qualquer respiração. Estamos falando de um padrão específico, capaz de ativar o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso, digestão e regeneração do corpo. Esse estado é a porta de entrada biológica para a autofagia. Sem ele, o processo simplesmente não se sustenta. O mais surpreendente? Esse padrão respiratório já era conhecido muito antes de a ciência moderna lhe dar um nome. Mestres espirituais de tradições antigas já o praticavam intuitivamente. Os monges tibetanos chamavam esse ritual noturno de a respiração da imortalidade, uma prática silenciosa que preservava vitalidade, clareza mental e lucidez até idades extremamente avançadas, muito além do esperado para sua época. Agora, observe o ponto de conexão que começa a se revelar. De um lado, laboratórios modernos, microscópios e prêmios Nobel. Do outro, mosteiros isolados nas montanhas do Himalaia, envoltos em silêncio, cantos suaves e rituais ancestrais. Dois mundos separados por séculos, apontando para o mesmo segredo esquecido. De um lado, os mosteiros antigos. Do outro, os laboratórios de alta tecnologia com microscópios de última geração e medições precisas. Dois mundos aparentemente opostos,
apontando para o mesmo segredo esquecido. A forma como você entra no sono determina a profundidade com que o seu corpo se regenera. É exatamente aqui que ciência e espiritualidade finalmente se encontram. O que os monges chamavam de limpar o corpo sutil, hoje a ciência descreve como ativação do nervo vago, aumento da variabilidade da frequência cardíaca e liberação de enzimas regeneradoras. A linguagem mudou, os termos ficaram mais técnicos, mas o fenômeno é o mesmo. E talvez o mais provocador de tudo seja isso. Se esses mestres descobriram esse mecanismo há séculos, apenas pela observação, pela respiração e pela prática meditativa, o que mais eles sabiam que a ciência ainda está começando a entender? Será que essas tradições espirituais milenares escondem outras chaves capazes de desbloquear o verdadeiro potencial humano? Agora que a ciência confirmou aquilo que os antigos já praticavam em silêncio, uma pergunta inevitável surge. Por que ainda insistimos em hábitos que sabotam nosso corpo todas as noites? Você está preparado para aprender o padrão de respiração que pode transformar o seu sono e, com ele, a sua vitalidade física, a sua clareza mental e a sua energia vital? Porque o verdadeiro segredo está no próximo passo. E ele começa com uma simples contagem. Agora imagine isso. Enquanto você dorme, uma verdadeira orquestra silenciosa entra em ação dentro de você. Bilhões de células executam tarefas precisas de limpeza, reconstrução e regeneração. O fígado desintoxica. O cérebro reorganiza memórias. O sistema imunológico identifica e elimina invasores. Tudo acontece sem que você precise fazer absolutamente nada, ou melhor, quase nada. Porque para que esse espetáculo biológico alcance o seu potencial máximo, existe uma condição essencial. O seu corpo precisa estar em estado de reparo profundo. E isso não acontece automaticamente só porque você fechou os olhos. Na verdade, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem jamais ativar plenamente esse modo restaurador do sono. Elas entram e saem das fases do sono em ciclos interrompidos, respirando de forma curta, ansiosa, presa no peito. O resultado? Um sono superficial que não regenera, um corpo cansado mesmo após horas na cama, uma mente envolta em neblina constante. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de programar o seu corpo todas as noites, para entrar em um estado profundo de reparo celular? Uma prática validada por pesquisas científicas modernas e, ao mesmo tempo, preservada por culturas milenares ao longo do tempo? É exatamente isso que o chamado Protocolo 448 oferece. Uma técnica de respiração que ajusta o seu sistema nervoso como quem afina um instrumento antes de uma grande apresentação. Inspirar em 4 tempos. Segurar o ar por mais 4. E então soltar lentamente durante 8. Simples na forma, profundo no efeito. Esse ritmo cria um impacto direto na sua fisiologia. A exalação prolongada ativa o nervo vago, o verdadeiro maestro do sistema nervoso parasimpático, que envia uma mensagem clara ao seu corpo. Agora é seguro. Agora você pode desacelerar. Agora pode começar a se regenerar. Estudos de laboratório já conseguiram medir os efeitos dessa respiração exatamente no momento que antecede o sono. E o que eles revelam começa a mudar tudo o que acreditávamos sobre descansar, envelhecer e se recuperar. Os resultados são claros e difíceis de ignorar. Participantes que aplicaram o padrão 448 apresentaram uma melhora significativa na qualidade do sono profundo, um aumento consistente da variabilidade da frequência cardíaca, um dos principais marcadores de longevidade, e uma redução expressiva nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Em outras palavras, o corpo responde quase de imediato, como se reconhecesse esse ritmo respiratório como uma senha antiga, esquecida pelo consciente, mas profundamente gravada na biologia humana. E há ainda mais por trás disso. Ao repetir esse padrão, por apenas 5 a 7 minutos antes de dormir, você não está simplesmente relaxando. Você está, literalmente, programando seus ciclos de sono
para favorecer os momentos em que a autofagia atinge seu pico máximo de eficiência. Normalmente cerca de 90 minutos após adormecer, e depois se repetindo em intervalos ao longo da noite. É nessas janelas silenciosas que o corpo acessa a verdadeira restauração celular. As mitocôndrias, pequenas usinas de energia das células, se renovam. Os processos inflamatórios diminuem. A pele ganha mais viço. O cérebro finalmente respira. Não como metáfora, mas como função biológica real. E agora vem a reviravolta que muda toda a perspectiva. Os monges tibetanos já sabiam disso. Sem aparelhos, sem gráficos, sem sensores. Eles compreendiam intuitivamente que a forma como você entra no sono define toda a jornada interior da noite. Chamavam essa prática de a respiração que para o tempo, um ritual transmitido de mestre para discípulo, capaz de preservar clareza mental, lucidez e presença mesmo na velhice. Hoje, a ciência descreve esse mesmo fenômeno com outros nomes: neuroplasticidade preservada, função mitocondrial otimizada, retardo do declínio cognitivo. O vocabulário mudou, a essência permanece intacta, e o que torna essa prática verdadeiramente poderosa não é apenas respirar mais devagar, é a intenção com que se respira. Antes de iniciar o ritual, os monges ensinavam a declarar mentalmente: esta noite, meu corpo se limpa, minha mente se acalma, meu espírito se renova. A neurociência moderna chama isso de priming psicofisiológico, um alinhamento profundo entre intenção mental e resposta corporal. Quando você combina respiração consciente e intenção clara, ativa caminhos neurais que preparam o corpo para executar exatamente aquilo que você espera dele. Agora, pare por um instante e reflita. Você já pensou no impacto que 5 minutos podem ter nas próximas 8 horas do seu corpo? E, por consequência, nos seus próximos dias, semanas, anos? Enquanto a maioria busca milagres em comprimidos, dietas extremas e gadgets sofisticados, ignora o mais óbvio. O corpo já possui um sistema completo de regeneração. Ele só estava esperando o sinal certo para entrar em ação. Ele só precisa ser ativado. E essa ativação começa no instante exato em que você escolhe respirar com consciência antes de dormir. Não é magia. É biologia. Uma biologia viva, inteligente, pulsando dentro de você, esperando apenas o sinal certo para despertar. E agora, você já tem esse sinal. A única pergunta que permanece é simples e profundamente reveladora. Você vai praticar hoje ou vai adiar mais uma vez? Porque, como tudo o que realmente transforma, os efeitos dessa técnica se acumulam. Quanto mais você pratica, mais o corpo reconhece o caminho, responde com precisão e se reorganiza. A alquimia não acontece no esforço isolado, mas no hábito silencioso. E todo hábito começa com uma decisão tomada no presente. Você está preparado para o último passo? Ele pode parecer simples à primeira vista, mas carrega o potencial de transformar cada noite em um ritual discreto de juventude e renovação. Agora, imagine isso. Transformar os minutos finais do seu dia em um santuário silencioso de cura profunda. Um espaço íntimo onde corpo, mente e energia se alinham em um único propósito: regenerar. Não com pressa, não por obrigação, mas como um gesto consciente e quase sagrado de cuidado consigo mesmo. É isso que o ritual noturno representa. Um retorno à sabedoria do corpo. Um momento em que cada respiração se torna uma ponte entre a exaustão do mundo exterior e a serenidade do seu universo interior. Para muitos, a palavra ritual soa antiga, fora de moda. Mas, na verdade, ela carrega um poder ancestral que a ciência só agora começa a compreender. Rituais são códigos simbólicos que dizem ao cérebro: algo importante está prestes a acontecer. Eles criam significado, organizam a experiência e despertam camadas profundas da consciência. Ao transformar sua preparação para o sono em um ritual, você está reprogramando o sistema nervoso para reconhecer o descanso não apenas como uma pausa,
mas como um verdadeiro estado de cura. E o mais surpreendente é que esse ritual é extremamente simples. Ele se divide em 3 fases fundamentais. A primeira é a preparação. Tudo começa com um gesto de presença. Deite-se com consciência. Luzes apagadas. Olhos fechados. Atenção gentil voltada ao próprio corpo. Observe a respiração natural sem tentar mudar nada. Apenas perceba o ar entrando e saindo, como quem observa o movimento do mar. Esse simples ato já envia ao cérebro a primeira mensagem de desaceleração. A segunda fase é o coração do ritual. O padrão respiratório 4-4-8. Inspire por 4 tempos, segure o ar por mais 4, e então expire lentamente por 8. É esse ritmo que ativa o sistema nervoso parasimpático. O segredo está na exalação prolongada. Ela sinaliza ao corpo que é hora de soltar tensões, reduzir o cortisol, aumentar a variabilidade cardíaca e iniciar os processos profundos de autofagia celular. A cada ciclo respiratório, é como se você estivesse soprando suavemente sobre as brasas internas da sua vitalidade, reacendendo algo que permaneceu adormecido por muito tempo. Essa prática deve durar entre 5 e 7 minutos, não mais do que isso, porque aqui o poder está na constância, não na intensidade. E então, quase sem perceber, você entra na terceira fase, o abandono consciente. Volte à respiração natural. Não faça mais nada. Deixe que o sono venha por si só. O corpo, agora alinhado, sabe exatamente o que fazer. A mente se aquieta. O espírito repousa. Você não precisa controlar mais nada. A partir desse ponto, a noite faz o seu trabalho. E você apenas permite. Mas há um elemento que jamais pode ser ignorado. Um componente que os monges sempre colocaram no centro de tudo: a intenção. Antes mesmo de iniciar o ritual, é essencial estabelecer com clareza o propósito da sua noite. Não precisa ser algo complexo. Uma frase simples já é suficiente. Meu corpo vai se curar esta noite. Ou eu durmo em paz e acordo renovado. Quando esse comando simbólico é repetido com convicção, acontece o que a neurociência chama de priming intencional. O cérebro, ao receber a intenção, ajusta seus circuitos internos para manifestá-la durante o sono. É como entregar ao piloto automático as coordenadas exatas de uma jornada restauradora. E há algo profundamente poderoso nesse gesto, porque ao declarar sua intenção, você deixa de terceirizar a própria saúde ao acaso. Você assume o papel de co-criador da sua vitalidade, e essa simples mudança de consciência transforma por completo a qualidade do sono. Com a prática diária, os efeitos começam a se acumular. Nas primeiras noites você percebe que adormece com mais facilidade. Em poucos dias, acorda com mais energia. Após algumas semanas, sua pele reflete mais vida, a mente se torna mais clara, a disposição se estende até o fim do dia. E quase sem perceber, você entende que está envelhecendo de um jeito diferente, não como quem luta contra o tempo, mas como quem aprendeu a dançar com ele. Mas aqui vai um aviso importante. Esse ritual não é um remédio instantâneo. Ele é um compromisso, um reencontro com o ritmo natural do seu corpo. E como todo reencontro verdadeiro, exige presença. Não se trata de perfeição, mas de repetição, porque o corpo não responde à teoria. Ele responde ao hábito. É no hábito que a verdadeira alquimia acontece. Então a pergunta é direta. Você está disposto a dedicar 5 minutos por noite a esse cuidado? 5 minutos que não custam nada, mas que podem devolver tudo: energia, clareza, vitalidade, juventude. Porque no fim das contas, o que está em jogo não é apenas dormir melhor. É viver melhor, respirar melhor, sentir melhor, estar mais inteiro. E a pergunta que ecoa agora é inevitável. Se existe um ritual simples, validado por mestres espirituais e cientistas modernos, capaz de mudar a forma como você vive e envelhece, por que continuar dormindo como se isso não importasse? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque algo em seu interior clama por mais, por uma verdade mais pura, por uma consciência mais desperta,
por uma conexão mais íntima com aquilo que é invisível, mas que dá forma a tudo o que é visível. Se essas palavras ecoaram em você, é sinal de que o processo já começou. E neste momento, eu quero te entregar algo que pode expandir ainda mais a sua consciência. Algo que não é apenas informação, mas um convite real à transformação. Prepare-se para dar um passo além. Apresento a você o mapa do Eu Superior, um e-book poderoso, nascido das minhas experiências mais intensas, profundas e verdadeiras. Um material que não foi criado para ser apenas lido, mas vivido. Dentro dele, você vai encontrar práticas, insights e chaves mentais que conduzem por um caminho de clareza, presença e despertar interior. Um mapa para quem sente que já não cabe mais no automático, para quem busca sentido, alinhamento e verdade. O acesso está no link do comentário fixado. Quando você entrar, não vá com pressa. Vá com coragem, vá com entrega, vá com consciência, porque essa jornada de autoconhecimento não exige perfeição, exige presença. E quem trilha esse caminho com foco e consciência, nunca mais volta a ser o mesmo. Respire, sinta, escolha avançar. Foco e consciência. Durante séculos, acreditamos que o envelhecimento era um processo inevitável, uma linha reta que nos levava do vigor à fragilidade, sem possibilidade de retorno. Mas hoje, diante da ciência e da sabedoria ancestral, essa narrativa começa a ruir. O sono, antes visto como um intervalo passivo, revela-se como um laboratório vivo de transformação. E o mais impressionante, esse poder sempre esteve ao seu alcance, escondido na simplicidade da sua respiração. Não se trata apenas de dormir melhor. É sobre resgatar uma inteligência corporal que sabe exatamente como se curar, desde que você permita. Um corpo que se regenera, uma mente que se acalma, uma energia que retorna com força. E tudo isso começa no momento em que você decide desacelerar, respirar com consciência e se entregar ao descanso como um ato sagrado. A pergunta agora não é se esse conhecimento funciona. A ciência já respondeu isso. A verdadeira questão é: o que você vai fazer com essa informação? Vai deixá-la passar como mais um conteúdo que tocou você por alguns minutos? Ou vai transformá-la em prática? Porque é na prática que a teoria se torna vida. Hoje à noite, quando o mundo silenciar, lembre-se, você tem em mãos um código capaz de ativar a juventude nos níveis mais profundos do seu corpo. Respire, intencione, entregue-se. Permita que o sono deixe de ser apenas repouso e se torne renascimento. E sabe, houve um tempo em que eu também acreditava que dormir era apenas apagar as luzes, fechar os olhos e torcer para acordar menos cansado. Lembro de uma fase em que despertar parecia um esforço hercúleo. Corpo pesado, mente embaralhada. Aquela sensação de que, mesmo dormindo 8 horas, algo dentro de mim continuava quebrado. Foi só quando mergulhei de verdade nesse conhecimento, unindo ciência e tradição, que percebi o óbvio. Não é sobre quanto se dorme, é sobre como se dorme. Quando comecei a aplicar o ritual, apenas 5 minutos antes de deitar, minha relação com o sono mudou completamente. Acordar deixou de ser um castigo e passou a ser uma espécie de renascimento diário. E, honestamente, depois de sentir isso no próprio corpo, a única vontade que surge é compartilhar. Porque ninguém deveria viver sem saber que esse poder sempre esteve ali, adormecido, esperando ser despertado por uma simples respiração. Agora, se tudo isso tocou você em algum nível, se despertou uma reflexão, uma inquietação ou até um novo olhar sobre o seu sono, faça o seguinte: respire fundo e já aproveita para clicar no curtir. Escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção ou simplesmente digita dia 1, se decidiu começar hoje mesmo. Esse pequeno gesto marca um compromisso silencioso com você. E claro, inscreva-se no canal. Não apenas porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas, mas porque, vamos ser sinceros, você não vai querer perder os próximos mergulhos nessa jornada onde ciência, espiritualidade e transformação se encontram. E se não se inscrever agora, a gente sabe como funciona.
você acaba voltando pelo histórico do navegador. Falando em mergulho, você está vendo esses 2 vídeos aqui na tela, não está? Eles não estão aí por acaso. Cada um guarda uma peça essencial que falta nesse quebra-cabeça do despertar corporal, mental e energético. E vou te avisar desde já. O que você vai descobrir neles pode mudar completamente a forma como você enxerga o que é real. E talvez até quem você é. Então, escolha um deles, mas vá com calma. Porque depois de assistir, uma coisa é certa. Você nunca mais vai conseguir dormir, nem viver do mesmo jeito.